Para entender Toy Story 5, você vai precisar se lembrar do passado desse grande sucesso do cinema. Será que você conhece tudo sobre os brinquedos mais famosos do mundo? Um dos detalhes mais difíceis sobre o mundo de Toy Story é que, infelizmente, os brinquedos são esquecidos e abandonados, ou só jogados fora se necessário. Um grande exemplo foi o Wheezy, aquele pinguim que gostava de cantar nos 2 primeiros filmes. No terceiro Toy Story, nós descobrimos que ele não estava mais com os brinquedos, porque foi vendido em um bazar da família do Andy, o que deixou todo mundo com saudades. Claro, no mundo real, nós sabemos que o motivo do brinquedo ter desaparecido é porque o ator que dava voz a ele faleceu em um acidente. E como a Pixar não queria colocar uma outra voz para o personagem, o Wheezy infelizmente foi retirado do desenho. Na versão oficial, um dos brinquedos mais legais do Andy foi vendido e nunca mais vai aparecer. É uma pena, e nós temos muito mais para te mostrar agora. Se ajeita aí e vem com a gente, porque já vai começar mais um Teen Vídeos. O pai do Andy também é um grande mistério no mundo da Pixar, até porque o universo começa com ele já não morando mais com a família, mesmo tendo uma filha bebê. Ou seja, o Sr. Davis, que é como nós conhecemos o pai do Andy, deve ter se separado da esposa, certo? Errado, ele deve ter perdido a vida. Mesmo se eles tivessem se separado, seria normal ver o Andy ainda ter contato com o pai, a não ser que ele fosse uma pessoa horrível. Mas nós não apostamos nisso, porque a família parece feliz. A nossa teoria é que o Sr. Davis perdeu a vida devido a algum acidente ou doença, e que por isso mesmo eles se mudaram para outra casa no primeiro filme. E esse detalhe deve ser importante, porque o Woody deve ser um boneco que pertenceu ao pai do Andy. Você sabia disso? Agora, falando no Woody, é impossível pensar nele sem lembrar do seu melhor amigo, o Buzz Lightyear. Um dos momentos mais tensos de Toy Story 1 é quando o astronauta descobre que ele não é de verdade, e este é um ponto importante sobre o personagem. O Buzz não sabia que ele era um brinquedo, ele pensava ser um patrulheiro do Comando Estelar de verdade. Mas isso é estranho, você não acha? O Garfinho, por exemplo, sabia que ele era um garfo de plástico. Este deve ser um defeito de fábrica do Buzz, pois os outros clones dele, que apareceram no segundo filme e que vão aparecer de novo em Toy Story 5, pensam da mesma forma. Agora, uma cena terrível e que é de cortar o coração foi o momento em que o nosso Buzz descobre toda a verdade, a de que ele não é um homem real, ele é feito de plástico. Deve ter sido um trauma e tanto. E outro momento super triste é quando a gente descobre o que aconteceu com a Beth. Ela não aparece em Toy Story 3 e todo mundo ficou com saudades dela. A gente pensou que ela havia sido perdida, mas não, ela foi doada. A irmã do Andy, que era a verdadeira dona da boneca, não a queria mais. E então, em uma memória do passado, nós descobrimos que ela foi mandada embora para outra criança. O mais interessante é que isso aconteceu enquanto o Andy ainda era uma criança, mas o Woody só vai reencontrar a namorada quando o Andy já tinha ido embora, ou seja, muitos anos depois. Eles devem ter ficado com muita saudade. Mas quem realmente foi trocado foi o Woody, não é mesmo? Talvez seja a hora de falar a verdade. Logo nos primeiros minutos do primeiro filme, o Andy troca o Woody como sendo o boneco favorito. O Woody é até mesmo derrubado da cama para dar espaço para o Buzz. E isso é uma coisa que precisa ser dita porque no terceiro filme, o Andy fala para a Bonnie que o astronauta é o melhor de todos os brinquedos. Claro, a gente sabe separar os dois. O Andy se divertia mais com o Buzz, por ele ser o brinquedo mais legal, mas o Woody era o seu melhor amigo, e por isso nunca foi abandonado. Mesmo existindo espaço para os dois, é importante lembrar que foi um trauma forte para o Woody perceber que não era mais o brinquedo favorito. A Jessie também foi abandonada no segundo filme, e isso é um dos momentos mais tristes de todo o desenho por um simples motivo. A Jessie, assim como o Woody, é um brinquedo velho. A Jessie foi a boneca de uma menina que já havia se tornado uma mulher adulta. Tudo isso antes do Andy nascer e depois crescer e também deixar os dois com outra criança. Ou seja, a Jessie sabe muito bem o que é ficar sozinha. Nós sabemos que no filme que está para lançar, a Emily, que foi a primeira dona da Jessie, vai aparecer de novo. Será que elas vão se encontrar? A história das duas é uma das mais especiais, então tomara que sim. Você abandonaria o seu brinquedo favorito, como a Emily fez com a Jessie? Comenta a hashtag Toy pra gente saber que você gosta de se divertir. Snap out of it, Buzz!
Mas não são apenas os humanos que são malvados. Os brinquedos também podem ser. E um exemplo é o Woody. Você se lembra que ele tentou fazer o Buzz se tornar um brinquedo perdido só porque estava com ciúmes e medo de ser trocado? O Woody armou um plano para o Buzz cair atrás do armário e ser esquecido pelo Andy. Mas o plano dá errado e o astronauta acaba caindo da janela. Foi um dos momentos mais tensos de toda a franquia, pois mostrou que os brinquedos também podem ser vilões. O que você pensa desse momento? O vilão do primeiro filme é aquele garoto estranho, o Sid Phillips. Ele é responsável por uma das coisas mais terríveis em Toy Story, a destruição de brinquedos. E uma das mais chocantes foi quando ele trocou a cabeça da boneca Jane. Essa boneca pertencia à irmã dele, a garotinha Hannah, que só apareceu em um único filme, mas foi o suficiente para saber o quanto Sid era um irmão malvado. Ele trocou a cabeça da boneca pelo rosto de um dinossauro, e isso é terrível. E o pior de tudo isso é que os bonecos que o Sid destruiu nunca mais foram recuperados. Ele aprendeu a lição no final, é verdade, mas todos os brinquedos que foram destruídos não foram recuperados nunca mais. E mesmo que o final tenha sido bom para os brinquedos do Andy, aqueles bonecos que estavam na casa do Sid nunca mais foram os mesmos. Outro vilão que teve uma experiência bem traumática foi o Pete Fedido, que era um dos bonecos da linha de brinquedos do Woody. O sonho dele era ser colocado em um museu para nunca ter que brincar com uma criança. Ele se tornaria uma obra de arte. Mas o Woody e o Buzz não concordaram com isso e fizeram o Pete ser o brinquedo de uma menina que o chamou de boneco de um homem feio. Será que, no fim, ele aproveitou que tinha uma dona ou foram anos de uma experiência ruim com uma menina chata? Tomara que o Pete apareça para responder. Agora, falando em crianças difíceis, os bebês de Sunnyside são os mais terríveis de todos. Em Toy Story 3, a gente descobre como ser o brinquedo de um exército de crianças muito jovens pode ser perigoso e até que faz sentido. Aquela é uma das cenas mais horríveis do desenho, porque ela mostra como é fácil para um brinquedo ser destruído. Com certeza, quem viu aquela cena ficou chocado com a violência. Sorte que a Barbie e o Ken resolveram tudo no final, mas ainda deve doer muito brincar com aquelas crianças. Mas, da mesma forma que os brinquedos do Sid não foram recuperados, aqueles que foram destruídos na época do Lotso em Sunnyside também não. O Lotso jogava os brinquedos de que ele não gostava no lixo. Ele era malvado, e os que não gostavam dele foram destruídos e queimados naquele incinerador de lixo. Esses brinquedos nunca mais voltaram e tiveram um fim terrível. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. O próprio Lotso foi abandonado e mesmo assim se tornou um vilão. E uma das cenas mais terríveis é quando ele percebe que foi trocado. A primeira dona dele, a Daisy, era uma menina que amava o brinquedo, mas quando ela perdeu o Lotso, os pais dela compraram outro e por isso ele passou a odiar as crianças e os outros brinquedos. Mesmo sendo um vilão, o Lotso tem um dos passados mais difíceis. Quando o Lotso tomou conta de Sunnyside, foi um dos momentos mais terríveis da vida de milhares de brinquedos que foram dominados e presos por ele. A cena em que a gente descobre que ele deu uma surra no carro-telefone mostra bem as coisas que ele era capaz de fazer. Ele manda os capangas quase quebrarem o carrinho só para conseguir uma informação. Essa foi uma das cenas mais difíceis de assistir. O momento mais emocionante de Toy Story 3 é quando o Andy finalmente entende que ele é um rapaz crescido e que não pode mais brincar com os bonecos. Ele entrega o Woody, que foi o seu melhor amigo por anos, para Bonnie. E esta é uma memória que nós nunca vamos esquecer. Nós não vamos esquecer porque foi justamente por causa disso que o Woody resolveu abandonar a Bonnie. O Woody se importa muito com seus amigos, mas o sonho dele era fazer o Andy feliz. Como a missão dele já havia acabado, ele resolveu dar um lar para os amigos. E mesmo assim, ficou triste, porque a Bonnie não o escolhia. Foi por isso que quando ele encontrou a sua antiga namorada, resolveu ficar com ela no quarto filme. Agora, o grande mistério é por que ele voltou para a casa da Bonnie. No quarto filme, nós conhecemos a Gabi Gabi, uma boneca que também é antiga, do mesmo jeito que o Woody, e ela tem um problema grande. O tempo dela já passou e ela nunca teve uma criança. Ela só foi ter uma chance quando finalmente pegou a caixa de som do Woody, só que já era tarde demais, porque ela já estava velha e as crianças queriam brinquedos mais modernos. A sorte dela foi ter conhecido uma outra criança, porque a neta da dona do antiquário rejeitou a Gabi Gabi. Esse é um trauma que ela nunca vai esquecer, ter sido rejeitada
rejeitada. E o pior de tudo é que em Toy Story 5 ela seja abandonada de novo, pois, como nós já sabemos, as crianças do mundo de hoje só querem saber de telas, como tablets e celulares. A vida da Gabi Gabi realmente não é nada fácil. O tempo dela se foi, e o pouco que ela teve corre o risco de perder. E por fim, o momento mais chocante do passado de Toy Story é quando o Woody se torna um brinquedo perdido. Ele vai embora para ficar ao lado do seu grande amor, e isso foi uma grande novidade para a franquia, pois o Woody sempre acreditou que a missão de um brinquedo era fazer uma criança feliz. Mas o que será que ele vai fazer com a chegada da Lily Pad? Vamos descobrir muito em breve, porque o filme já está nos cinemas. Para saber de mais novidades, sempre fique com a gente. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!